Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu acabei de saber quando vai ser a minha vacinação contra o coronavírus aqui no Japão com a vacina da Pfizer. E eu vou contar para vocês como é o procedimento para quem trabalha na área médica. Então, gente, a minha vacinação contra o coronavírus aqui no Japão foi marcada e há diferença entre as classes que o governo estabeleceu. Então, a partir de fevereiro, primeiro foram o pessoal da área médica, em seguida idosos e pessoas com comorbidades, e depois idosos de uma outra faixa de idade, um pouco mais jovem, por assim dizer, que precisam de cuidadores, que são os caigos, os helpers. Helpers também serão vacinados. Então, para cada classe, pelo que eu entendi, está tendo um procedimento diferente para o chamamento da vacina. E depois vai ter também a vacinação para o público em geral, deixando claro que a vacina é gratuita e não é obrigatória. No meu caso, que trabalho na área médica, mas não diretamente com o vírus, já desde janeiro já houve rumores, em fevereiro houve uma confirmação de que nós seríamos um dos primeiros a sermos vacinados. E a partir dali houve uma série de passo a passo para que chegasse até a confirmação do dia da nossa vacinação. Trabalha na linha de frente contra o coronavírus, provavelmente teve um outro tipo de procedimento. Eu fiquei acompanhando pela TV desde a primeira vacinação, né? A primeira pessoa que foi vacinada, e daquele dia, né, em diante eu fui acompanhando diariamente como era o procedimento e quem foram as pessoas que foram vacinadas, os efeitos colaterais que tiveram, né, alguns. Então eu fui acompanhando o passo a passo deles. Mas no meu caso, eu vou falar direitinho para vocês como foi. Veio, né, essa pergunta, né, um papel perguntando, né, se na nossa clínica tinha interessados em tomar a vacina, e as pessoas colocaram seu nome lá com o endereço. Passou um tempo, aí veio novamente um envelope do laboratório da Pfizer, do endereço de Tóquio, com os nomes e o endereço das pessoas que quiseram a vacina, como tipo uma confirmação. Depois veio um papel, como se fosse uma apostilinha, explicando sobre o que é a vacina da Pfizer, como é a tecnologia dela, quais as possíveis reações, né, reações adversas e seus benefícios, o tempo de duração da imunidade, que provavelmente pode ser de 6 meses. Explica também que tem que tomar em 2 vezes, num intervalo de 2 semanas, toma uma dose, depois toma a próxima dose, e também os cuidados entre uma dose e outra que devem ser observados. E também teve o problema, estava tendo problema quando começou a inoculação aqui no Japão, das seringas, das agulhas serem menorzinhas, então teve uma série de coisas, né? E dentro da apostila estava explicando como poderia o povo japonês reagir a uma vacina que, a princípio, foi testado em americanos, que tem uma cultura, uma alimentação totalmente diferente, uma estrutura, né, biológica diferente do japonês. O japonês é todo magrinho, tem outro tipo de alimentação. Então, na apostila dizia que após a vacina, né, a primeira dose da vacinação, procurar tomar uma água em temperatura ambiente, se for se exercitar, não se exercitar forte, né, não pegar pesado, mas aconselha se exercitar, porque o japonês, por ser magrinho na sua maioria, eles tendem a ser muito friorentos. E o frio pode ser que haja uma falta de circulação de sangue. Então, ali na apostila, né, estava dizendo que era bom que você tivesse boa circulação de sangue e que a temperatura do corporal não ficasse baixa, mas sim tivesse uma temperatura corporal quentinha, boa, né? E como o japonês é muito friorento, né, eu creio que essa recomendação é um cuidado, né, que o laboratório tem, observando, né, como é a estrutura dos cidadãos japoneses. Eu, como sou mestiça, né, sou o dobro do tamanho deles, eu creio que tem uma estrutura mais parecida com os americanos do que os japoneses, né? Para mim isso já não tenho dificuldade, porque
Eu sou bem mais quente, né, do que as meninas lá, o povo lá que eu trabalho, eles são muito friorentos, eles vêm me esquentar, diz que eu sou o estobo dela. O primeiro-ministro do Japão foi, da semana passada, para os Estados Unidos falar com o Biden. Foi o primeiro país do novo governo Biden dos Estados Unidos que esse governo, o Biden, chamou, né, foi o Japão, mostrando ao mundo que o Japão é seu primeiro aliado. O primeiro-ministro de lá dos Estados Unidos ligou para o dono, né, o responsável lá do laboratório da Pfizer, para garantir as doses para o Japão até o final do ano. A vacina está sendo muito procurada, né, e é o mundo inteiro que está precisando, então o nosso primeiro-ministro já foi lá para pelo menos garantir, né, para o povo japonês. Enquanto isso, tem sido realizado testes clínicos e feitos, né, uma intenção de se fazer 2 vacinas japonesas, e é essa a expectativa do povo japonês, de poder tomar uma vacina japonesa. Então, fazendo 2, né? 2 laboratórios no Japão já estão fazendo um com o tipo da Pfizer, né? Com a mesma tecnologia da Pfizer, e o outro com o vírus inativado. Aí depois ficou um tempão sem notícia. Começou até a vacinar os velhinhos e a gente não tinha notícia de nada. Do governo não tinha notícia de nada, de como seria, quando seria também. Estava previsto para que a nossa vacinação começasse em março, até no início de março. Aí entrou abril e não tinha notícia. Até que veio um papel. Aí veio o papel do laboratório da Pfizer. Na verdade, vieram 2, né? 2 papéis. Um é para deixar na recepção e outro com o médico, parece. E aí já vem com os dados, né, da gente certinho e um número de série. E é todo um questionário, principalmente na questão de alergias. Se já se vacinou, se já teve reação alérgica, se já pegou influenza, se tem alergia a algum tipo de alimento ou de coisas. Tem que deixar tudo especificado aqui. Então, essa foi eles nos deram o papel, mas ainda não tinha dado o dia, o yoyaku, né? O dia que a gente estava marcado para a gente se vacinar. Damos esse papel e aí era para aguardar. Até que veio, né, a notícia que foi marcado o dia da nossa vacinação. E como foi? Nesse papel que eles nos deram, tem um número de série. Aí veio eles mandaram online, né, um papelzinho assim, um número de séries, um monte de número de séries. Aí tinha que achar o número igual, e ali está marcado, né, a data, o horário e o local. Aí nós fomos ver lá o meu, aí marcaram para maio, aí a data, o horário e o local, e ali a gente soube, né, se teve pessoas que estavam juntos ou estavam separados, porque foi tudo assim, barabará, vai ser separado, não vai ser todo mundo da onde eu trabalho vai se vacinar no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo lugar. Então foi assim, né, o meu procedimento até agora, né, depois, quando chegar maio, aí eu vou lá na clínica que foi designada, no hospital que foi designado, e ali vai ter todo um procedimento, mas o procedimento que foi comigo, que trabalho na área médica, vai ser diferente, como eu já disse no início do vídeo, da população em geral. Então eu creio que vai ser cada classe que eles separaram ali, que sempre está falando na televisão. Vou deixar aqui para vocês verem. Cada classe foi separado de uma forma e vai ter um procedimento diferente, pelo que eu estou entendendo. Quando for a população em geral, também será no mesmo esquema: vacinação gratuita, não obrigatória, e provavelmente será a vacina da Pfizer, que é a que já está no contrato, né, pelo que o governo passou até agora. Quando for a população em geral, vai chegar um envelope na casa de cada um, e ali a pessoa vai entrar em contato por telefone. Ainda não sei se vai ter tsuyaku, né, em português ou em outra língua para atender. Então, até agora que eu sei é em Nihongo. Você vai ligar e vai marcar a sua consulta na sua vacinação. Eles vão dizer o dia, o local e o horário que você tem que ir.
Por quê? Para não haver aglomeração. Não é assim só, deu na telha, eu vou lá e no local, como é na maioria dos países, né? A pessoa, vou me vacinar, pega e vai se vacinar. Não é assim, é preciso marcar e aí eles vão designar o dia e horário justamente para que tenha uma prevenção, um protocolo, né? Por causa do coronavírus, a gente está em tempos de pandemia e temos uma vida corrida de trabalho e tudo mais, né? Então é preciso ter bastante organização e vocês sabem que os japoneses são criteriosos. Chegando lá, tem que levar um documento de identidade com foto e aí vai passar pelos questionários, vai passar pelo médico. É o médico que vai dizer se você pode se vacinar ou não. E podendo se vacinar, é vacinado ou pelo médico ou por uma enfermeira e depois vai para uma sala de observação para ver se possa vir a ter algum efeito colateral. Se tiver alguma reação alérgica, aquele lugar já está pronto para cuidar da pessoa. É hoje que a gente sabe, houve algumas reações alérgicas que não foram graves e 2 mulheres, né, da área médica vieram a falecer, mas por enquanto ainda está em investigação se realmente foi por causa da vacina ou não. Como tem a questão da indenização milionária, então ainda está em investigação, mas essas 2 mulheres faleceram após, né, alguns dias após terem tomado a 2ª dose da vacinação da Pfizer, da vacina da Pfizer. Então, tendo novidades, né, nessa área, nesse assunto, eu também vou passando para vocês. Eu fico bem de olho nas notícias, mas a maioria das pessoas que foram vacinadas, elas contam que estão bem, só fica com o braço dolorido, né? Vamos ver, né, se a nossa nação aqui no Japão começa a ter uma imunidade de rebanho, né? Nós estamos caminhando para a 4ª onda e a contaminação tem sido maior desses tempos para cá. Há um clamor entre os governadores para que haja um novo estado de emergência por causa do Golden Week e porque, como está calor, né, principalmente os jovens já estão cansados de usar máscara, cansados de ficar trancado, sendo que no Japão nem trancado a gente fica, né, porque não tem lockdown. Mas existem restrições, então é preciso, né, a 4ª onda é inevitável, né, a gente tem que levar isso a sério, mas com serenidade, sem pânico, né, com maturidade e cada um fazendo a sua parte, né. Se você, na questão da vacinação, é aquilo, se você quiser se vacinar, você se vacina, se você quiser, você não se vacina, é gratuita, mas continue se prevenindo, né, pensando em si, na sua família, no próximo, e juntos, né, nós vamos passar por mais esta fase aí. Conforme vier mais notícias, eu vou falando para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.